Sejam muito bem-vindos novamente. Esse é o nosso módulo 2, o nosso curso de NR20, né? Segurança com líquidos e inflamáveis, né? Então, nós vamos falar agora, entrar no assunto aí dos controles coletivos e individuais. Então, os equipamentos de proteção coletiva são equipamentos utilizados para a prestação de segurança enquanto um grupo de pessoas realiza determinada tarefa ou atividade. O equipamento de proteção coletiva deve ser usado prioritariamente ao uso, né, do equipamento de proteção individual. Por exemplo, piso antiderrapante ou fitas antiderrapantes no piso que possa garantir que as pessoas transitem no local e não escorreguem, é o mais adequado, visto que isso protege um coletivo, né? Então as fitas antiderrapantes elas se enquadram, né, nos EPCs. Somente quando está em condições não favoráveis deve ser pensado no uso de botas de borracha ou outros calçados consolados antiderrapantes. Então, nós devemos adotar aí as medidas de proteção coletivas primeiramente, e caso elas não surtam efeito, nós colocamos aí os equipamentos de proteções individuais. Os equipamentos de proteção coletiva são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho como objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes ao processo, tais como ventilação no local de trabalho, proteção das partes móveis de máquinas, equipamentos e a sinalização de segurança, entre outros. Portanto, o EPI será obrigatório somente se o EPC não atenuar os riscos completamente ou se oferecerem proteção parcialmente. Outros exemplos de EPCs podem ser citados, né? O enclausuramento acústico, fonte de ruído, exaustor para gases, névoas e vapores contaminantes, ventilação no local de trabalho, proteção das partes móveis de máquinas, sensores e máquinas, sensores de máquinas, pallet de contenção, armário anti-chama. Temos aí outros, corrimão, containers de proteção de chão, guarda-corpo, detector de vazamento de gás, piso antiderrapante, cabine para pintura, isolamento de áreas de risco, sinalizadores de segurança, luva, lava-óleos, né, de segurança, chuveiros de emergência, né, e kits de primeiro socorro. E aí os equipamentos de proteção individual, EPI, é todo dispositivo de produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e saúde. Então, lembrando aí, o uso deste equipamento só deverá ser feito quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. Ou seja, quando as medidas de proteção coletiva, que nós já citamos aí, não forem viáveis. Quando elas não forem viáveis, nós vamos adotar os equipamentos de proteção individual, eficientes e suficientes para a atenuação do risco de acidente de trabalho e ou doenças profissionais do trabalho. Então compete aí ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o SERMIT, ou a Comissão Interna de Prevenção e Acidente do Trabalho, a CIPA, né? E nas empresas que desobrigaram de manter o SERMIT, a recomendação do empregador ao EPI é um risco, né? Então ele vai contratar uma equipe especializada, ou se tiver uma CIPA, né, com treinamento, ela vai indicar isso, ou o SESMIT também, caso tenha na empresa, indicar os equipamentos de proteção individual corretos para utilização em cada setor. Então os equipamentos de proteção individual, os tipos de EPIs utilizados podem variar dependendo do tipo de atividade de risco, que poderão ameaçar a segurança e saúde do trabalhador e da parte do corpo que se protege, tais como temos aí proteções auditivas, respiratórias, proteção das mãos, braços, troncos, proteções contra quedas, no caso cinto de segurança e cinturões, né? Então temos diversas proteções individuais conforme a nossa figura aí. Lembrando, nessa figura acima nós temos tanto os equipamentos de proteção individuais como também os de coletivo, né? Essas plaquinhas, elas são sinalizações que naquele local não pode adentrar, então ela protege um coletivo, né? Então os equipamentos de proteção individual de fabricação nacional importado, ele só pode ser posto à venda através de uma certificação, né? Certificado de aprovação que o Ministério do Trabalho exige aí, né? Que eles pedem aí para quem for fabricar esse equipamento. Então a empresa só pode comprar e disponibilizar para o funcionário todos os equipamentos de proteção individual que possuem CA. Controle individuais e coletivos, né? Então a empresa, dentro da NR6, ela tem que obedecer, ela tem que adquirir o EPI adequado a esse trabalhador, exigir quanto ao seu uso, fornecer
né, informações, né, e simplesmente o EPI aprovado pelo órgão nacional, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado e guarda e conservação, substituir imediatamente o EPI caso danificado ou extraviado, e também responsabilizar pela higiene, né, desse equipamento. Né? A empresa deve responsabilizar o funcionário para fazer uma higiene desse equipamento aí. E comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. O empregado também terá que observar as seguintes obrigações: utilizar o EPI somente para a finalidade que ele foi fornecido, né? E também comunicar ao seu empregador qualquer situação que torne esse equipamento impróprio para uso. Tá? Então, aí entrando um pouco em um assunto que são as fontes de ignição e controle. Fonte de ignição, né, uma mistura dentro dos limites de inflamabilidade, necessita apenas de um elemento para que se produza um incêndio ou explosão. A fonte de ignição: faíscas, centelhas, chamas abertas, pontos quentes, eletricidade estática. Na presença de produtos inflamáveis e de fundamental importância o controle das referidas fontes de ignição. E os riscos mais significativos diz respeito à possibilidade de vazamento nas fontes de ignição, podem ser mais variáveis possíveis. Pode gerar temperatura suficiente para iniciar o processo de combustão das maioria substâncias inflamáveis conhecidas. Né? Temos aí a eletricidade estática, né, como exemplo de cargas acumuladas de materiais. Né? Então, quando você esfrega, por exemplo, a roupa de lã, se você esfregar há muito tempo ali, ou até aquelas televisões antigas de tubo, ou até as televisões também hoje ainda tem algumas, né? Você coloca o seu braço próximo ali, ela puxa os seus pelinhos. Né? Aquilo ali se chama eletricidade estática. Temos as faíscas, né? O impacto de uma ferramenta contra uma superfície sólida pode gerar uma alta temperatura, em função do atrito, capaz de ionizar os átomos presentes nas moléculas do ar, permitindo que a luz se torne visível, normalmente chamada de faísca. Essa temperatura gerada é estimada em torno de 700 graus. Temos a composição adiabática, né? Toda vez que um gás ou vapor é comprimido em um sistema fechado, ocorre um aquecimento natural. Quando essa compressão acontece em forma muito rápida, dependendo da diferença entre a pressão inicial e a pressão final do gás. E o calor não sendo trocado devidamente entre o sistema envolvido, ocorre que o chamamos tecnicamente de compressão adiabática. Temos aí também a chama direta, né? A chama direta é a fonte mais difícil de ser identificada. Algumas chamas de combustível, por exemplo, podem atingir temperaturas variando entre 1.800 graus, no caso hidrogênio, ou GLP com oxigênio, a 3.100 graus acetileno e oxigênio, né? São aí temperaturas muito altas. E aí, para controle dessas fontes, na presença de produtos inflamáveis, é fundamental a importância, o controle das referidas fontes de ignição, ventilação adequada, isolando adequadamente processos ou operações auxiliares consideradas perigosas, no caso, em ambientes confinados, externos ou compartimentos. Aterramentos adequados, instalações de máquinas e equipamentos podem ser, sim, umas fontes de ignição bem eficazes. Os produtos inflamáveis devem ser armazenados em áreas isoladas do restante das instalações e edifícios, seja pelo distanciamento ou mediante a utilização de elementos construtivos, no caso, os compartimentos. Armazenamento auxiliares são os principais responsáveis por sinistro, né? Você manter um líquido combustível com outros demais produtos em local inapropriado pode ser aí um perigo, né, grande, e ser um dos principais responsáveis pelo um incêndio generalizado. No caso de tambores e outros recipientes transportáveis, deve ser deixado um corredor separando os edifícios anexos e armazenamento. A zona de armazenamento deve ser utilizada única e exclusivamente para este fim. E o uso do recipiente metálico é o preferencial. A estocagem desses recipientes deve ser feita em pallets, evitando-se o contato direto com os pisos e a altura de empilhamento. Sempre que possível, não deve ser superior a um recipiente. Realizar inspeções regularmente para a detecção de possíveis vazamentos. E nas áreas próximas ao armazenamento de produtos inflamáveis, devem ser mantidas livres de vegetação ou lixos, né, e materiais combustíveis. A manipulação
e armazenamento de produtos inflamáveis, sempre que possível, deve ser feito em depósito ou salas exclusivas para essa finalidade. Uma sala protegida com extintores, uma sala que não vai deixar, que vai ter uma contenção, que não vai vazar para outros locais, que deve ser feita a manipulação desses produtos. A construção desses locais deve ter resistência ao fogo de 120 minutos, deve dispor de sistema de drenagem suficiente e não deve ser utilizado aparelhos elétricos que provoquem centelhas. Deve existir sistema de ventilação adequado para evitar o acúmulo de gases e vapores. E dependendo do tamanho do recipiente, deve ser previstas bandejas para contenção de vazamentos, tratando-se de pequenos depósitos no exterior de prédios isolados e conveniente que a cobertura tenha baixa resistência, por exemplo, no caso do fibrocimento. Evitar que existam degraus no acesso ao depósito para reduzir o risco de tombamento dos meios de transporte. Quando são utilizados pequenas quantidades inflamáveis, recomenda-se o armazenamento que seja feito em armários especiais, sinalizados e com resistência ao fogo de 15 minutos. E a transferência de líquidos inflamáveis só deverá ser realizada após todos os elementos metálicos estarem conectados eletricamente entre si e a terra. E o aquecimento dos líquidos inflamáveis representa risco de incêndio ou explosão. Quando não puder ser evitado, a operação deverá ser feita com aparelhos próprios e com temperatura controlada através de banho-maria, mantas térmicas e etc. Jamais utilizar chama reta ou resistências elétricas desprotegidas. Sempre manter um bom nível de ordem e limpeza, removendo frequentemente tambores e outros recipientes vazios. Realizar manutenção preventiva constante de equipamentos e acessórios. Devem ser mantidas as fichas, cuidados especiais quando em proximidades a trabalho a quente, extintores e ou sobre rodas de pó, no caso é o extintor BC. Quando existir somente líquidos ou pó, ABC. Quando é possível um incêndio em sólidos, tá? Nós veremos mais adiante aí, juntamente com a NR23, que trata sobre proteção contra incêndios, nós veremos o passo a passo aí da utilização desses meios de extinção de incêndios, são os extintores. Detectores automáticos de incêndio do tipo termovelocímetros, sistemas de hidrantes para resfriamento e proteção de prédios e instalações vizinhas, chuveiro automático, os sprinklers, caso nas demais áreas existam este tipo de proteção, sistemas de águas nebulizada para refrigeração de tanques de líquidos ou gases. Temos também os sistemas fixos ou manuais de espuma para extinção de incêndio em líquidos ou para sua prevenção em caso de derrame. Detecção de gases inflamáveis, interior ou exterior. Então esse foi o nosso segundo módulo. Nós vamos para o terceiro e nosso último módulo da nossa primeira parte aqui. Nós teremos aí um complemento com a NR23, que é falando sobre a proteção no fato, ensinando vocês a utilizar extintores de maneira correta. Então aguardo você no terceiro módulo aí da nossa NR20 e até logo.